Rapaziada, seguinte, ó. Aqui vídeo sem muita edição, sem muito blá blá blá, sem roteiro também. Quero dar um recado. Quero dar um recado certo, direto, para todo mundo que for assistir esse vídeo. Inclusive, eu queria pedir para você que assistir esse vídeo. Eu queria muito que esse vídeo chegasse ao número máximo de corintiano possível. Aí, valeu? Porque essa é uma opinião, creio que válida, é a minha opinião, mas é uma opinião que provavelmente muito corintiano deve ter, tá? Muitos devem ter. Então acho que quanto mais disseminado, mesmo se você concordar e se você discordar, compartilhe isso aqui, tá ligado? Ou pelo menos deixa o like, se inscreve, que tá ótimo já. Mas eu vou fazer 2 vídeos aí, né? A temporada tá acabando, a temporada 2020. Finalmente, né? Tava tendo um 2020.0, um 2.0 aí. Mas a temporada tá acabando e mais uma coisa que vai acontecer vai acabar o Campeonato Brasileiro na quinta e vai começar o Campeonato Paulista já no final de semana. E o que a gente vai tirar disso? Então eu vou fazer 2 vídeos. Um para hoje e outro provavelmente para amanhã. E o que vai ser o de amanhã vai ser os 3 tipos de jogador que tá no elenco. A gente vai fazer um raio-x de todos os jogadores que estão no elenco principal hoje, tá? E vai ser 3 tipos de jogador. Os que têm uma chance de continuar, os que têm que sair e os que não devia nem ter vindo. Então esse vai ser o vídeo de amanhã. Hoje eu quero fazer uma pequena resenha sobre o nosso técnico, o Wagner Mancini. Por quê? Porque, obviamente, depois que a gente empatou com o Vasco, o que aconteceu? O fora Mancini veio à tona. Muito torcedor pedindo Mancini fora. Muito torcedor que estava comemorando o mancinismo até pouco tempo atrás, até o 5-0 lá, né? Que, convenhamos, teve o 5-0, aí a gente perdeu o Palmeiras, mas a gente ganhou outros jogos, não foi... A gente oscilou numa maneira que a gente estava bem, talvez bem até demais pro elenco que a gente tem, e perder o Palmeiras lá, óbvio, foi muito humilhante o 4-0, mas foi um tapa na nossa cara, falar volta pra realidade. E a gente tá fora da Libertadores, a gente vai fazer também, eu quero fazer também um resumo, né, uma resenha sobre a temporada que a gente teve, que foi lamentável, foi basicamente pífia, mas é algo que a gente pode esperar, por exemplo, para as próximas temporadas, se o Corinthians não mudar, se não acontecer mudanças, principalmente na mentalidade da diretoria, a gente vai acabar como um Vasco da vida aí, né? Abraço Edu e Pepe Futirinhas, falaram sobre isso. Não acho que vai acontecer isso com a gente, falando que pode, mas a gente é muito maior que o Vasco, a gente tem muito mais torcida, a gente tem muito mais estrutura. Dito isso, vamos falar sobre o Mancini. O Mancini, ele pegou o Corinthians no final do primeiro turno, depois de um campeonato horrível do Thiago Nunes sendo mandado embora depois de uma derrota apática contra o próprio Palmeiras. E uma passagem maior do que deveria ser, porque o Andrés, ele tem dessas, né? Ele gosta de eu vou confiar no cara, ele é meu amigo, então vamos ver o que vai acontecer. Às vezes só tá esperando um pouquinho para engrenar, não. O Diego Coelho nunca foi técnico para ser técnico do Corinthians mais que 2 rodadas como interino. Inclusive tá fora do Corinthians exatamente por isso. Porque o cara não é... Ele achava que ele era o Mourinho. Ele chegava em entrevista e não queria responder porque que Xavier tava fora. Presta uma pergunta, por favor. Tá. Pelo amor de Deus, né, amigo? Exponha-se no seu lugar. Tu ganhou o quê? Coringão brasileiro lá em 2005. Depois foi pra base. Pelo amor de Deus, né? Tem muita areia pra comer ainda, certo? Muito chão pra andar, pra poder... Calma. Diego Coelho ficou muito mais tempo do que devia e só na hora que a água tava batendo na bunda mesmo, que quando ele deixou, a gente deixou na zona de abaixamento, que chamaram o Mancini. Provavelmente as conversas com o Mancini já estavam encaminhadas. E só dependia daquele resultado. Se o Coelho ganhasse, esperava um pouco.
Se perdesse, era o Mancini, perdeu, foi-se embora, veio o Mancini, que falou, vou dar uma cara pro... Um pouquinho de futebol que ele deu pro elenco já foi o suficiente pra gente sair daquela zona e até sonhar com a Libertadores. Lógico que com algumas derrotas a gente viu... O torcedor vai entender que é melhor a gente não estar na Libertadores hoje e competir numa Sul-Americana do que estar na Libertadores com um elenco horrível. Porque se a gente vai para a Libertadores, nada ia mudar. Nada. Ia continuar a mesma coisa, tá? Ia continuar a mesma mentalidade, os caras nem ia contratar, talvez vender algumas pessoas e o nosso elenco ia continuar na bosta. Não ia ter essa tentativa de usar a molecada da base. Isso não ia acontecer. Mas o Mancini, ele é o técnico, certo? E no momento que a gente empata com o Vasco jogando um futebol horrível, nada, por exemplo, a ver com aquele futebol que a gente jogou contra o próprio Atlético Paranaense, que a gente empatou 3-3, mas a gente saiu na frente as 3 vezes, óbvio. A defesa foi fragilizada? Muito, muito. Mas o ataque estava funcionando. Depois disso, foi apático. Tentou se lançar à frente contra o Flamengo, não deu, porque era muito lançamento para frente, era tentar na correria, não tinha jogador para correria. E esse último jogo contra o Vasco foi simplesmente patético, foi de sangrar os olhos ver. Espero que você também tenha esse tipo de pensamento. Mas qual é a culpa do Mancini nisso? É lógico que ele tem culpa, ele é o técnico, ele que escala, certo? Mas a gente tem que parar de colocar a culpa em jogador e técnico quando a coisa tá ruim há muito tempo. Sabe por quê? Porque o técnico ele trabalha com as peças que ele tem. E a culpa do jogador não é dele jogar mal. Ele não tem culpa de jogar mal. Certo? Ele não tem culpa de não ter habilidade o suficiente para estar vestindo uma camisa pesada dessa. Tá bom? Ele não tem culpa. Quem tem culpa dele estar vestindo essa camisa é quem contratou. Quem falou, não, nosso foco agora para contratar um atacante. Quem que a gente vai trazer? Porra, tem um cara lá no Fluminense lá. Deve ganhar cerca de 30 mil. Se a gente oferecer 250 mil, ele vem pro Corinthians fácil. Qual é o nome dele? Everaldo. Porque eu imagino que tenha sido essa a conversa. Mas não é isso também que foi o cataclisma disso. Porque o Everaldo ele nem está sendo utilizado. Certo? Ele nem tá entrando. Ele não tem futebol para jogar no Corinthians. Mas o Everaldo é só um exemplo de uma grande bolha que o Corinthians se prendeu a contratações nos últimos anos. Vocês lembram quando veio o Guilherme, o Marlone? Veio o Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel, a torcida até gostou, vamos dizer. Numa hora que ele tava assistindo o jogo lá na arena, apareceu no telão, a torcida... Ei! Mas quem que era Marlone? Quem que era Guilherme? Quem que é esse pessoal, gente? Sabe? Todo jogador que vem no Corinthians aparece um pouco e já vai embora. Aí a gente tem que ficar com o resto da galera? A gente tem que ficar com o resto dos jogadores? Porque existe um mercado de jogadores bons. Só que ao que tá aparecendo, o Corinthians que era pra brigar nessa gama de conseguir as contratações, a gente briga com o pessoal de Série B. A gente briga com o pessoal rebaixado pra contratar. Certo? A gente não briga com os grandão. Por quê? Porque a diretoria fez isso. A diretoria pegou o Corinthians e deixou nessa pindaíba. Entendeu? Não foi algo momentâneo que também daqui a pouco vai sumir. Não. Isso vem de anos. Isso vem de muitos e muitos anos. Certo? Não é de agora que o Corinthians vende qualquer jogador a preço de banana. Renato, aquele time de 2015 era absurdo de bom. E todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Desde o Love até o Felipe. A única pessoa que ficou foi o Cássio e o Fagner. Todo o resto foi vendido. Se o Corinthians fez 100 milhões naquele ano de
de venda foi muito. Vendeu o Felipe a 5 milhões, vendeu o Jadson a 3 milhões, vendeu o Renato Augusto a 10 milhões. Sabe, jogadores que fizeram o maior campeonato da história dos pontos corridos. Foi o campeonato que a gente fez mais ponto, teve o melhor ataque, teve a melhor defesa, fez uma goleada com os reservas no São Paulo. Tanto que o nosso técnico está na seleção brasileira também por causa disso. E desde então o Corinthians não se encontrou em contratação. Só que acabou ganhando um brasileiro em 2017 e 3 paulista, e isso mascarou muita coisa. Que se a gente não tivesse ganho, provavelmente a gente tava com essa percepção que a gente tem hoje, 4 anos atrás, e muita coisa tinha mudado. Principalmente no ramo de contratação e no âmbito de usar os moleques da base. Então esse é um recado para você que pede fora Mancini. Se o Mancini sai, quem vem no lugar? Se o Mancini sai, eu te garanto que o Corinthians não vai melhorar. Porque o elenco é fraco. Fagner sai, entra Michel. Tio Chico sai, que nem tá jogando também, entra o Piton. Que é um moleque ainda, mas não tá na altura, por exemplo, de um Arana que foi revelado. O próprio Carlos Augusto tá na Itália, jogava bem no começo do ano. Mas precisa parar com isso, sabe? De contratar qualquer jogador. Poxa, todo ano, por exemplo... Todo ano, o Corinthians ia lá e tentava contratar o Arana. Todo ano. Aí nesse último, parou de tentar. Foi atrás do Sid Clay e o Arana foi pro Atlético Mineiro. Não dá raiva isso, torcedor? Você realmente acha que a culpa é dos jogadores e do técnico? Não. A culpa, inclusive, é de um diretor de futebol que hoje é presidente. Ele que via essas contratações. Ele que manejava ali. Certo? Eu não sei, eu queria... Com todas as contratações, eu queria que o diretor de futebol fosse na apresentação do cara, ao vivo, e falasse os motivos pelo qual contratou. Tá? Porque eu duvido que o Duílio ia chegar lá, ó, contratei o Jonathan Cafu porque é um cara que a gente precisa. Ele é um cara rápido que sabe dominar a bola e faz gol. Eu duvido que ele ia falar isso, porque o cara não é isso. O cara não faz gol há muito tempo. O cara fez 2 gols. Faz 2 gols por temporada. Isso é um jogador que o Corinthians precisa? Recado tá dado. Tá? Daqui a pouco... Pode reclamar do Mancini. Pode reclamar. Não tem problema reclamar. Sabe? Eu reclamo também. Às vezes quando entra um jogador... Por exemplo, o Luan. O Luan, ele é um dos caras que tá lá no Corinthians, tá no elenco. Ele vai pros jogos e fica lá no banco o jogo inteiro. Ou seja, ele é pago pra estar... em 8 jogos por mês, não entrar e no final e no começo do mês cai 700 mil por mês. Certo? Então, um cara desse, pô, a gente já tá jogando mal, bota o cara. Ou não? Então, eu tô com vocês de que o Mancini tem sua parcela de culpa. Tá? Mas a culpa do elenco tá sucateado do jeito que tá, não é dele. Não é dele. Ele acabou de chegar e ele tirou a gente da degola. Tá? E não vai ser um técnico vindo novo. Imagina que ele vai embora, daqui a pouco o Vanderlei Luxemburgo vai sair do Vasco, quem vai vir é ele. O Vanderlei Luxemburgo também não vai fazer milagre. Não vai ser ele, não vai ser o Wagner Mancini, não vai ser o Cuca, não vai... Valeu? Bom, recado tá dado. Você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano, se inscreve e deixa o like aí, valeu? Compartilha esse vídeo porque é importante. Amanhã tem mais vídeo. Vai, Corinthians!